Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez essa nossa casinha aqui tão abençoada e amada, que tanto nos ampara, né? E com muita força que a gente faz, né, com o nosso dia a dia, de conseguir estar aqui hoje. Então é uma alegria para todos, né, reencontrar amigos, e uma alegria do plano espiritual que todos conseguiram chegar aqui, né? Então que a gente possa abrir o coração, né, escutar, né, esses amigos que sempre amparam a gente, né, deixar nossos ouvidos bem abertos para a gente poder receber esses conselhos e se fortalecer, tá bem? A gente vai dar alguns recadinhos, como a gente sempre dá. As palestras a gente tem todos os dias na casa, né, exceção do sábado, da sexta-feira, que é um trabalho voltado para a dependência química. Então, quem conhecer alguém que necessite, que tem essa dificuldade, né, ou dentro de casa, algum irmão, algum amigo, venha conhecer o trabalho, pode ser o familiar ou mesmo o dependente, né, e lutar contra essa coisa, né, triste que são as drogas, e conhecer um pouco dos relatos de todos e se fortalecer também. Tá? E tem os outros trabalhos sociais da casa, quem quiser conhecer e participar, também é super legal. Tem um trabalho de sábado, que é o trabalho de entrega de lanches na rua, né, Carolzinha? Carolzinha participa com a gente, né? E também a Selminha está aí também, né? Conhecer todas as pessoas que participam desse trabalho, a alegria que é de estar com os irmãozinhos da rua, conhecer esse trabalho bonito. Então vem todo sábado às 5 horas, a gente está aqui, prepara os lanches e sai para a rua. Assim como os trabalhos da cesta básica, que é o segundo sábado de cada mês, né? Quem puder ajudar, né? Sempre importante, a gente agradece a ajuda de todos, né, que já colaboram bastante com a casa. Quem puder ajudar, né, e vir conhecer o trabalho também um dia, um trabalho super especial, todo segundo sábado de cada mês. Tá? E tem também o trabalho das gestantes, que é a Socorrinho que coordena esse trabalho, né? É sempre o terceiro, o segundo e o quinto sábado de cada mês. Né? Então, quem conhecer alguém aí que é gestante, que tiver, né, querendo ter um conhecimento maior, né, para poder receber esses irmãozinhos aí que vão nascer e ter oportunidade de novo nessa nossa terra, também vir participar. Tá bem? Então é isso. Né? Tem os outros recadinhos, a gente vai tendo os murais ali, a gente vai conhecendo mais as coisas. Então a gente vai fazer uma prece. Só para poder acalmar um pouco mais o nosso coração. Respirar fundo. A respiração é importante para que a gente possa acalmar nosso coração, nosso corpo, nossa mente. Para a gente escutar a palestra. Entender com mais profundidade a lição do dia. E a gente poder levar para os nossos lares depois esse amor todo que a gente recebe aqui, que todos possam encontrar aos poucos aquilo que buscam vindo a essa casa. Então sejam todos bem-vindos, com alegria, com paz no coração. A gente agradece a Deus mais um dia de vida. Graças a Deus. A gente vai receber a nossa querida amiga para fazer a palestra aí do dia de hoje. Seja bem-vinda, querida. Sempre esqueço. Tá bom. Boa noite a todos. Isso. É uma grande alegria nós estarmos retornando a esta casa. Nosso tema desta noite tem o título Tormentos. Ele se encontra no livro Luz da Esperança, que a Luz se fez, né? Obrigada. Então, nosso tema desta noite é Tormentos. Ele se encontra no livro, esse título, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no item 5º. E o título maior desse tema, ele nos diz assim: a marcha da evolução
é ascensional, montanha acima, das dificuldades, exigindo esforço e comando correto da vontade. Então, nós já ouvimos falar que nós estamos num planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas, e nós estamos aqui com o objetivo de evoluirmos. Para nós conseguirmos essa evolução, então nós temos a nossa jornada, cada um de nós tem os tormentos em seu caminho. Não é assim? Todos nós temos, né? Tormentos maiores, outros menores, mas todos nós temos as dificuldades em nosso caminho. E essas dificuldades são obstáculos que nós temos para nós marcharmos em frente, adiante, né? Essas dificuldades são aquela impulsão que nos dá para a nossa evolução. Porque se todos nós tivéssemos no mesmo patamar evolutivo, que maravilha, né? Estaríamos todos comunhando um só pensamento, um só entendimento, então seria muito mais fácil nós evoluirmos. Mas não é assim que nós temos, né? Nós temos as pessoas no mesmo planeta, mas em grau evolutivos diferentes. Sempre temos aqueles que têm um conhecimento maior, temos aqueles que conseguem impulsionar os outros na sua caminhada, né? E nós, com as nossas próprias indisciplina nossa, às vezes nós diminuímos a nossa caminhada, a nossa evolução. Por quê? Porque nós aprendemos, temos aquela noção do que nós devemos fazer, né? Nós lemos o Evangelho, temos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós sabemos o caminho que nós devemos trilhar, mas nem sempre é assim que nós utilizamos e fazemos. Então, nós vamos ter os obstáculos, nós vamos ter as dores, nós vamos ter os tormentos no nosso dia a dia. Mas, como nós dissemos, o nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Nós todos estamos aqui e necessitamos evoluir. E essa evolução, ela está aí. Nós temos que crescer, nós temos que ir avante. Nós não vamos ser aqueles seres estacionários. Nós temos que evoluir. Então, por isso que temos os vários pontos de pessoas, né, no nosso dia a dia. Então, quando nós começamos a aprender a ler, nós entramos numa escola. Então, ali nós vamos ter os professores que vão nos ensinar o beabá, vamos nos ensinar a aprender a leitura, tal. E na nossa vida, nós também temos as pessoas que nos ensinam, né? Então, quando nós já aprendemos a ler, nós temos as escolhas para pegar uma boa leitura, uma leitura que não nos leva a lugar nenhum, uma leitura que pode até nos comprometer. Então, nós temos as nossas escolhas no nosso dia a dia. Por isso que nos diz aqui nesse texto que a nossa indisciplina é o maior dos nossos tormentos. Por quê? Quando nós atingimos um patamar que conhecemos então Jesus, sabemos dos seus ensinamentos, conhecemos já o maior mandamento que ele nos deixou, então nós já temos um princípio a trilhar. E quando nós nos desviamos, então, desse princípio, é onde, então, nos surgem os tormentos do nosso dia a dia. E que são esses tormentos, né? Eles são dores que nos ocorrem, problemas que estão aí. E esses problemas são justamente, como nós já dissemos, para nos fazer avançar, para nos fazer evoluir. Só que nós enxergamos desta forma? Não, né, gente? Nós não enxergamos assim. Porque nós somos aqueles seres que estamos aqui e nós estamos preocupados principalmente com a nossa mantença no nosso dia a dia. Porque nós temos pessoas que estão voltadas aí para a mídia, que têm outros interesses, que pensam que a nossa vida significa nós termos o melhor de tudo
e que é só isso aqui, acabou, então nós vamos fazer de tudo para conquistarmos o melhor, vivermos bem enquanto aqui estamos, e só isso. Mas nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que aqui, enquanto estamos encarnados, é uma vida passageira. Então, ora estamos aqui, ora estamos do outro lado, na erraticidade. Então, por que a verdadeira vida nós não damos valor? Então, se nós aqui hoje nos melhorarmos, estivermos todo com o propósito do bem, da bondade, da caridade, então nós vamos impulsionar mais acima a nossa evolução e a nossa melhora. E quando assim agirmos, nós estamos também elevando as outras pessoas que estão ao nosso lado. Vamos dar um exemplo em nossas famílias, né? Quem de nós não tem familiares que às vezes as pessoas falam assim: nossa, aquela pessoa é a ovelha negra da família, é aquela pessoa que veio torto na família. Todo mundo tem um comportamento, mas aquele é totalmente diferente. Ele é realmente a ovelha negra, ele veio para... Mas por que ocorre isso? Nós poderíamos até dizer, é um tormento para aquela família. Mas isso tudo é para quê? Por que ele veio naquela família? Justamente porque aquela família, aquelas pessoas bondosas que estão ali, é a forma para impulsioná-lo para o bem. É a forma do comportamento daqueles familiares, dos ensinamentos daquela família para aquela pessoa, ajudá-lo a evoluir. E é assim que é as nossas vidas. Nós temos sempre que estar impulsionando aqueles que ainda não aceitam. Por isso que nós sempre falamos, né? O melhor remédio para todos os nossos dias, para toda a nossa caminhada, para nós conseguirmos ultrapassar aí todos os tormentos das nossas vidas. A oração. Não é com ela? É com ela que nós vamos nos elevar, vamos estar mais próximo do nosso Criador, e é com ela que nós vamos encontrar forças para superar todos os nossos obstáculos e todos os empecilhos dos nossos caminhos, né? E aqui Divaldo, ele nos diz assim: a mente ociosa abre espaço para que se instalem os tormentos, que se instalem as preocupações, que se instalem todas aquelas coisas ruins nossa. Porque quando nós ocupamos a nossa mente para o bem, nós não temos tempo de pensar no mal. Nós não temos tempo de fazer o mal, de falar o mal, de fofocar, de fazer um monte de coisa. Que isso é ruim para nós também. Porque as nossas palavras têm mais força do que aquilo que nós imaginamos. Da mesma forma que estamos falando, aquilo volta para nós. Então, se nós temos uma mente que não seja ociosa, nós não vamos dar o espaço para as negatividades adentrar. E quando nós falamos, mas como que a gente vai fazer isso? Porque o dia a dia está aí. Se nós vemos alguma coisa ruim, algo ruim que acontece, vamos fazer uma oração? Fazemos uma oração e já nos desvencilhamos daquele problema. Por quê? É a forma, é o antídoto, é o que ele diz aqui. A mente ociosa abre espaço, então vai instalar toda a negatividade. Nós não conhecemos pessoas que nós falamos, nossa senhora, esse daí não tem jeito, a negatividade instalou nele. E não é assim que ocorre? Tem pessoas que são tão negativas que o positivismo, a esperança, a todas as pessoas que estão ao lado tentam impulsionar para a frente. Mas não vai, né? Mas todos nós sabemos ter um momento certo, temos que ter paciência, né? Temos que ter aí resignação para com esses nossos irmãos, inclusive orar para eles, que é a forma que nós vamos conseguir atingi-lo, né? No próprio livro do Divaldo Pereira Franco, Espírito e Vida, nós fazendo uma pesquisa, nós encontramos aqui uma forma que ele nos fala, que inclusive está... que ele nos diz assim: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções,
e a lhe inspirar ideias sãs. Ele adquire, desse modo, força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. E aí, ele nos fala assim, que orar sem cessar. Nós devemos fazer a oração sem cessar. Então ele diz que orar não é apenas falar a Deus em longos recitativos ou aguardar a alma em atitude estática numa contemplação inoperante e improcedente. Orar é servir, convertendo dificuldades em bênção e acendendo a lâmpada da esperança nas sombras por onde segue as almas. Então, gente, não importa as palavras, o que importa é o nosso sentimento, a nossa boa vontade. O maior antídoto das negatividades é a oração. Então, nós vamos aprender com Divaldo que nós devemos orar sem cessar. Então, ele ainda nos fala assim, orar sem cessar para que os recados continuados atinjam as estâncias do mundo superior. O homem, orando-se no trabalho do campo, ora. O oleiro modesto na confecção nobre do vaso, ora. O operário eficiente na materialização do compromisso, ora. O sacerdote em visita à dor, ora. O instrumentalista em exercício digno, ora. O mestre ministrando as páginas da vida na formosa ciência do ensino, ora. O profissional acadêmico trabalhando pelo fiel juramento, ora. O estático ou reverente, o solitário ou enclausurado, longe da ação superior que anula todo mal, mesmo em atitude de prece, estando distante da oração, na incomparável prece de que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, encontramos a síntese sublime das aspirações humanas em forma de colóquio ideal no excelso Criador. Orar é mais do que abrir a boca e pedir, é comungar com Deus, banhando-se na paz da renovação íntima. Orar é como arar, é agir, atuar com Jesus e os espíritos superiores em nosso favor. Então, quando nós assim orarmos, nenhum tormento nós teremos em nossa vida. Por quê? Quando nós aprendermos a orar, nós estamos realmente fazendo aquela reforma íntima que sempre ouviu falar. Nós ouvimos falar, mas é difícil praticar, porque a gente fala, a gente tem tantas atribulações no nosso dia a dia, é difícil colocar em prática. Não é difícil, é exercício. É exercício. É passar a fazer, que nós vamos conseguir elevar sempre o nosso pensamento aonde quer que nós estejamos. Ah, não tenho tempo. Temos tempo, sim. Porque enquanto estamos dirigindo o nosso carro para ir de um lado a outro, por que não estar em oração, em pensamento? Enquanto estamos numa condução, num ônibus, no metrô, por que não estar em pensamento e em oração? Né? Só que hoje em dia, o que é o normal? É nós ficarmos ali digitando no celular, ouvindo música, né? Se fechando com as outras pessoas, nos isolando, ficando ali, somente ali, naquele... Hoje em dia, quantos problemas, quantos acidentes não ocorrem porque a pessoa está mais voltada a estar ali no seu celular do que prestando atenção naquilo que está fazendo. Então, gente, é um exercício que nós devemos fazer. E aqui no nosso texto, Divaldo, ele nos fala assim, que normalmente levam-se a repetir os mesmos demandos que antes o infelicitam. O que ele quer dizer com isso? Que nós, normalmente, o que nós fomos nas outras vidas, nós trazemos para essa e não nos modificamos. Então, nós temos o quê? Os mesmos problemas. São os mesmos problemas que nos ocorrem. Nós estamos aqui para fazer esse aprendizado e a maioria das vezes não aprendemos aquilo essencialmente. Nós repetimos as mesmas coisas. E aí, quando nós passamos a frequentar a casa espírita, que nós ouvimos aí da reforma íntima, nós temos que fazer a reforma íntima, nós temos que nos modificar, então é nos dado aquele tratamento espiritual para fazermos, né? E passa o tempo, tal, a gente acaba
não fazendo aquela reforma ou superficialmente, cometendo as mesmas falhas, e aí os problemas voltam. E aí falam assim, nossa, eu fui lá, tomei tanto passe e não resolveu nada. Por que não resolveu? É aqui que tem que mudar, é o nosso interior. É dentro de nós que nós temos que nos modificar. Não é o passe, porque se a pessoa vem aqui tomar um passe, não acreditando nele, que ele vai fazer algum efeito, efeito nenhum ele vai fazer. A partir do momento que nós abrirmos os nossos corações, abrirmos as nossas mentes, ouvir as palavras e colocar em prática, fazer aquela mudança do nosso interior, é aí que nós vamos estar nos desvirtuando dos tormentos do dia a dia. Divaldo nos diz ainda, tua mente, teu comportamento, conforme cultives a ideia, assim te conduzirás. Se nós nos mantivermos com a nossa mente voltada para os ensinamentos de Jesus, com o propósito do bem, com o propósito da nossa melhora, com o propósito da nossa reforma íntima, com o propósito de sermos verdadeiros seguidores de Jesus, com certeza nós vamos conseguir nos modificar. As tentações são muitas, né? As dificuldades são grandes também. Mas basta nós querermos, né? A partir do momento que nós falamos, eu vou fazer, nós adquirimos força e com certeza, com essa força, nós vamos ter aos nossos lados aqueles bons espíritos que vão nos auxiliar. Vão nos auxiliar a nós nos elevarmos e sairmos aí das dificuldades da vida, né? Ele nos diz também, impõe-te correção mental, não dando vida às ilusões que buscam corporificar-se o teu mundo íntimo. Então, tudo depende da nossa mente. Tudo depende daquilo que nós fizermos no nosso dia a dia. Tudo depende do nosso pensamento. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, não sei o que ocorre. Eu estou fazendo o tratamento, comecei a fazer os estudos, as escolas, mas vira e mexe, eu passo no plantão e volto aqueles mesmos tratamentos. Mas eu não ajo mais da forma que eu agia. Eu abandonei a bebida, eu já deixei de fumar. Eu não tenho mais aquelas atitudes, mas por que não muda? Né? Então, o que ocorre? Às vezes nós não agimos, já é um primeiro passo. Eu não estou menosprezando isso. Já é o primeiro passo para a nossa conquista. Nós não agimos mais, mas nós pensamos. Então, ainda nós pecamos pelo pensamento. Nós ainda não nos distanciamos das coisas ruins. Então, é aí que nós ainda, como diz, patinamos no mesmo local, né? Não avançamos, não é isso? A partir do momento, gente, então essa reforma íntima que a gente tanto ouve falar, não pode só ser exteriorizada, ela tem que estar dentro dos nossos corações. Porque se nós não agimos, mas ainda pensamos, nós ainda estamos no mesmo patamar. Nós não conseguimos nos modificar. E é só com a mudança total que nós vamos nos desvencilhar desses problemas. Ele nos diz assim, o mais eficiente antídoto para os tormentos é o trabalho, que preenche as horas desocupadas do indivíduo. Então, olha que grande frase, né? O maior antídoto dos tormentos é o trabalho. Porque, como nós dimos, né? Nós já lemos aqui. Na mente ociosa, o que vem? Maus pensamentos. Enquanto nós temos a nossa mente ocupada e voltada para o bem, nós não damos oportunidade para as negatividades. Nós não damos oportunidade para aqueles irmãozinhos que nós sabemos que nos rodeiam, a abrir aquela brecha para se instalar a obsessão, para se instalar os maus pensamentos dentro de nós. É fácil? Não é fácil, gente, a gente entende isso. Mas quando tiver aquela vozinha que a gente vê, esse pensamento não é meu, vamos, cortar imediatamente, fazer uma oração, nos
meditar, fazer uma oração, pedir força, coragem, sabendo que aquilo não é nosso, para nós conseguirmos prosseguir e ir em frente. Porque as tentações do dia a dia, ela vai estar sempre conosco. Porque ainda estamos nesse patamar. Nós não temos ao nosso redor só pessoas boas. E é tão simples, tão fácil, né, nós cairmos. Porque às vezes nós estamos tão bem harmonizados, tal, basta uma brechinha. Basta uma invigilância. Basta um momento. Que aí nós abrimos aquela guarda, né? Quantos nós já não ouvimos? Orai e vigiai. Então, é onde nós damos aquele espacinho, é aquilo que ocorre, né? E quantas pessoas nós conhecemos que às vezes falam, nossa, era uma pessoa tão boa e foi acontecer aquele acidente com ela era tão maravilhosa, tal, não encontra nenhum defeito, né? Mas o que ocorre? E às vezes nós ainda começamos, nossa, tantas pessoas ruins aí não vão embora, aquele bom parte, né? Porque o bom cumpriu a sua missão, gente. E às vezes ele é tirado justamente para quê? Para não comprometer aquela encarnação. E a incompreensão nossa está aí, né? E aqueles que são ruins, que têm atitudes ruins, por que estão por aí? Estão porque precisam aprender. A oportunidade está aí. Nós já vimos falar também, né, que nós estamos passando, o planeta está passando, né, por uma modificação, uma mudança. Nós estamos aí nessa mudança. Então, é a oportunidade que as pessoas têm. É a oportunidade da melhora. É a oportunidade de se modificar. E cabe a cada um de nós, né, sabermos as nossas atitudes, as nossas tendências, e nós, então, com esses conhecimentos, com esses ensinamentos, se nós estamos desviando em pensamento, opa, peraí, deixa eu voltar para o meu caminho, e ter sempre a nossa mente voltada. Nós temos tantas leituras edificantes, nós temos tantas coisas boas para fazermos, para praticarmos, né? E muitas pessoas, às vezes, se comprometem, né, no sentido de abrir a guarda, às vezes assistindo até filmes de televisão, porque é onde ele se liga naquilo que está passando. Por isso que tantas vezes nós falamos, nós temos que saber discernir, inclusive, o canal que nós ligamos às nossas televisões, nos nossos lares. Nós temos que aprender a saber aquilo que nós vamos colocar na nossa mente. Porque às vezes aqueles irmãozinhos estão ali à espreita, esperando uma oportunidade para nos obsidiar, e às vezes uma cena na televisão, nós nos ligamos àquilo, fixamos a mente naquilo, pronto, é o botão aberto, é a brecha que nós damos para se instalar aquela negatividade. Então, por isso que nós já dissemos, o antídoto é a oração, é a vigilância, né, que nós podemos fazer. E isso é simples, isso é fácil, porque nós, em qualquer lugar, a qualquer momento, nós temos a chance da nossa oração, né? O Evangelho nos recomenda nós estarmos num local tranquilo, sereno? Sim, mas é a oração que nós fazemos quando estamos na nossa casa, tal. Mas, se estamos nos dirigindo para algum local, ou qualquer problema que ocorra, por que não parar e fazer uma oração? Nós vamos estar sempre ligados com o plano espiritual superior, nós vamos estar, então, com as nossas mentes mais tranquilas, e vamos pedir forças, inclusive, para nós conseguirmos superar os transtornos do nosso dia a dia. Aí o Divaldo nos fala assim, o tormento, toda essa gama de desejos e frustrações, de ansiedades, medos, amarguras e ambições, de inquietações e mágoas, é enfermidade que deve ser combatida nas suas primeiras manifestações. Então, gente, às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo tudo o que foi recomendado e nada muda na minha vida. Eu não consigo atingir o objetivo.
Mas, se nós formos pensar, nós temos aquelas mágoas lá do passado, pessoas que nos ofenderam, tal, que nós falamos assim, mas eu já perdoei. Não perdoou, não. Está ali, está no seu íntimo, está ali escondidinho. Basta ter alguma contenda com aquela pessoa que tudo aquilo volta. Aí nós falamos assim, nossa, eu achei que tivesse perdoado, está tudo aqui dentro de mim ainda. A ciência já nos provou aí que vários tipos de doenças, elas se instalam justamente por conta de mágoas enrustidas em nossos corações. Problemas, né, desavença com pessoas, às vezes da própria família. E nós achamos que superamos, mas aquilo está guardado dentro do nosso peito, dentro do nosso íntimo. Então, às vezes a gente fala assim, eu perdoei, mas não esqueci. Então, perdoou? Não. Não fez o verdadeiro perdão. Né? Então, são tudo situações que muitas vezes nós não nos damos conta que isso ocorre conosco. Às vezes nós não sabemos. Aquilo está tão escondido, parece que faz tanto tempo que nós já perdoamos, que passou. Então, nós temos que sempre estar aí com as nossas mentes vigilantes e sempre fazendo aquela atualização dos nossos dia a dia, né? Um exercício fácil que nos ensina o próprio Evangelho. Então, quando nós vamos fazer as nossas orações, fazer uma reflexão do que se passou no nosso dia a dia. E se nós, porventura, ofendemos alguém, já peço perdão. Não deixa aquilo avançar, não deixa aquilo ficar dentro de nós. E se alguém nos ofendeu, vamos perdoar. Às vezes até sem saber o nome da pessoa, mas mentaliza a pessoa e peço perdão. Que nós vamos estar o quê? Emanando energias boas com essa atitude. E vamos tirar isso de dentro do nosso coração. Então, com certeza, nós sem mágoas, sem ressentimentos, nós não vamos dar guarida para as enfermidades, porque essas mágoas são enfermidades que estão dentro de nós. E nós temos que combatê-la. Por isso que ele nos orienta, né? Nas suas primeiras manifestações. Vamos passar a tesoura em cima. Vamos cortar. Isso não é meu. Vamos deixar para lá. Vamos fazer oração, pedir o perdão e realmente esquecer. Porque não adianta falar, perdoei e guardar aqui dentro do peito. Porque aí não vai nos levar a lugar nenhum. E aqui, ele nos faz uma comparação da seguinte forma. Os heróis e os mártires, os cientistas e os santos, os próceres e os artistas que se destacaram no conceito histórico da humanidade, conheceram também os tormentos que os sitiavam com frequência. Então, gente, não é só para pessoas comuns, não. Todas as pessoas passaram por esses tormentos, né? Até nós destacamos um exemplo que eu acabei, não lembro o nome do livro, mas é um livro do Richard Simonetti, que ele traz uma parte que chama Tratamento e Cura, que ele conta a história do Chico. Então, ele fala assim, Chico Xavier sempre conviveu com problemas nos olhos, particularmente um deles, que exigia permanente cuidado, não raro sangrando e dolorido. Numa dessas crises, pediu a Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, o senhor poderia pedir ao doutor Bezerra de Menezes ou outro benfeitor um tratamento de cura? A resposta do guia deixou-o apreensivo. Porque a resposta de Emmanuel para o Chico foi: continue o tratamento médico e tenha paciência e resignação, porque seu mal não tem cura e nada posso fazer. Mas, se é assim, como vou continuar meu trabalho mediúnico? E Emmanuel respondeu: não tem cura, mas tem tratamento. Continue tratando os seus olhos. Então, gente, esse exemplo que eu lhes trouxe é para demonstrar que Chico Xavier, muito mais elevado que qualquer um de nós aqui presente, ele também tinha um tormento na sua vida. E nem por isso deixou o trabalho incessante para a caridade e para o bem de todos nós. Então, isso nós demonstramos que o tormento ele está aí. Cabe a cada um de nós sabermos enfrentar com resignação, coragem,
com fé, com força de vontade, que são passageiros do nosso dia a dia. E ainda, no término, então, só para nós encerrarmos, ele nos diz assim, Divaldo: a maioria, porém, sobrepondo força da fé e da vontade, do amor e do trabalho, renúncia pessoal e da beleza, da solidariedade e abnegação, conseguiu deixar pelos caminhos percorridos, com a sua vitória, marcas luminosas para os que virão depois. Não te detenhas, portanto, sobre tormentos. Luta e segue. A paz te coroará depois. Que nós não esperemos que a paz total seja nessa encarnação, né? Que nós tenhamos a certeza que ela virá. Não sabemos quando, vai depender de cada um de nós, quanto mais nós nos impulsionarmos aí para a nossa melhora. Alô, primeiramente, né, agradecer, né, pelas palavras. E agora é aberto ao público aqui, quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação. Estamos aí À disposição. A Vanessa está aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. O Divaldo tem uma colocação que ele fala assim: diante de qualquer pensamento ruim ou, né, maléfico, né, no caso, que você substitua por um pensamento bom, né? E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Que a gente tem essas dificuldades porque às vezes a gente não está conectado com o que você está pensando. Você está tão no automático que aquilo vai fluindo de uma maneira tão, assim, corriqueira, e aí, quando você viu, você já entrou no pensamento, e aí vai por aí afora, né? Uhum. Então, isso é uma colocação que eu queria que você comentasse. E outra coisa também é da prece. A prece também feita, como eu diria, peraí que eu falhou a palavra. Prece que você lê lá, Pai Nosso, não essa prece assim, mas prece vinda do coração, né, que vem da sua alma, daquela vontade de você transformar, de você mudar aquilo. Não uma prece corrida e que nem a gente sabe que muita gente faz, né? Uhum. É uma oração normal. Então, essas duas. Então, como ela disse a frase do Divaldo, né? Quando nós tivermos maus pensamentos maléficos, que transformamos em bons pensamentos. Não é simples, não é fácil, vai depender da situação que estamos vivenciando, né? Mas a partir do momento que nós tivermos a consciência que isso não é para mim, não é para o bem, é para o mal, e nós tentamos, então, com um pensamento melhor, nos modificar, nós vamos estar o quê? Cortando aquela ligação com aquelas entidades que às vezes estão nos influenciando, inclusive para esses pensamentos, né? E é o que eu disse, porque quando nós entramos nessa sintonia, a nossa harmonia, como ela disse, despenca, né? Então nós só vamos nos melhorar e harmonizar novamente, nos elevando. E elevando com pensamento, com oração. A oração do Pai Nosso, como foi Jesus que nos deixou, né, nós sabemos que é a oração completa que nós temos, né? Agora, não adianta a gente pronunciar as palavras que estão ali sem nos mentalizarmos naquilo que estamos dizendo e fazê-lo automaticamente. Então, por isso que eu falo, né, em qualquer momento, em qualquer local que nós estivermos, nós temos a oportunidade de fazer a oração, né? Então, nós temos uma historinha que a pessoa era tão humilde que ela não sabia orar. E então, ele ia todos os dias na igreja e dizia: Jesus, o Zé está aqui. E, de repente, aquilo se tornou uma coisa diária. O José, de repente, desapareceu, não chegou mais à igreja.
E aí as pessoas daquela comunidade foram procurar saber, então José tinha sofrido um acidente e estava internado. E Jesus, então, um dia o visitou e disse: José, Jesus está aqui. Acho que não precisa de mais nada, né? Porque o nosso pensamento, nos ligando a Jesus, pedindo a Ele em pensamento, é tudo em nossas vidas. Já vai fazer com que nós cortamos aqueles liames da negatividade. Então, não importa as palavras bonitas, bem colocadas. O que importa é o nosso sentimento. É colocar as palavras de acordo com o que nós estamos sentindo, né? Nos ligando da forma individual de cada um tem a sua forma de se ligar ao plano superior. Espero ter respondido. Mais alguém quer fazer uma colocação? Não? Então, Brenda, rapidinho, né? O que eu acho muito importante que você colocou, né? Realmente é o maior antídoto, os dois antídotos seriam o trabalho e a oração. Então, o trabalho, tanto o trabalho material que o trabalho humano, ele é muito importante para nós. Porque ele realmente, a pessoa, quando ela está no seu local de trabalho, realmente ela está dedicada a alguma coisa, ela tem que fazer algo, né? Tem que dar conta de alguma coisa para outra pessoa que vai retribuir em dinheiro. Então, isso é muito importante. E o trabalho também na caridade, também é muito importante, entendeu? Então, esse trabalho também é muito importante, o trabalho na caridade, que também você está sempre com o pensamento elevado. E a oração, como ela disse, né, existe o que a gente sempre ensina aqui também muito, é o Evangelho no Lar. É muito importante fazermos, porque você deixa o teu lar e aquelas pessoas que estão ali, pelo menos, cobertas em boas vibrações, em bons pensamentos. E fora isso, para estar usando um termo que você usou atual, né, conectado, você não precisa estar o tempo todo rezando, né, implorando. Você precisa estar conectado com o bem. Então, a tua mente estando voltada para o bom e para o bem, com certeza, só espíritos bons vão te circundar. Então, a tua companhia vai ser sempre boa. Com certeza. Entendeu? Então, é muito importante nós termos essa mentalização dentro de nós estarmos voltados para o bem e para o bom. Porque, às vezes, como ela disse, nós estamos aqui no mesmo patamar do que todos nós. Entendeu? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Se nós estamos nesse planeta, é porque nós merecemos estar. Então, nós temos defeitos ainda para serem sanados, nós temos que recuperar ainda coisas que nós erramos, entendeu? Então, é muito fácil para qualquer um de nós realmente cometer um deslize. Por isso que é importante nós estarmos sempre conectados com o bom e com o bem, entendeu? Uhum. Porque para você cair é muito fácil, muito como ela fácil. colocou. Qualquer um de nós, não adianta, você não pensa que aquele que tem mais idade, é mais experiente, não tem isso não. Qualquer pessoa cai mesmo e é muito rápido. Entendeu? Porque nós estamos na mesma escola. E quando você está frequentando a mesma escola, é porque todos têm o mesmo nível e todos são iguais. Então não existe essa diferença, entendeu? Não é porque um tem mais estudo, que ele não vai cair, que ele cai. Você vê os exemplos que hoje a gente vê muito de corrupção, de coisas que acontecem. São pessoas que não precisavam daquilo, não coisavam e caem. Entendeu? Porque é muito fácil mesmo. Exatamente. É só não estar, usando esse termo que ela usou, não estar conectado com o alto, que você realmente cai muito fácil. Então, obrigado, Vanildo, pela palestra. É só colocando, que nem a oração, né, que ele ensina aqui, ele diz, cada profissão, cada pessoa naquela profissão é uma oração que faz, porque ele está mentalizado naquele trabalho, naquela atividade, então não deixa de ser uma oração. Então vamos agora trabalhar, né? Vamos deixar sair de nós o amor, a caridade que nós tanto pregamos. Então convido novamente vocês a cerrarem os olhos e vamos deixar esse amor, essa paz, essa caridade sair em formas de vibrações. Vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja aquele irmão que está passando por um problema físico, está acamado, sofrendo com uma dor, às vezes à espera de uma cirurgia. Vamos vibrar para que esse irmão receba esse bálsamo
de alívio, de conforto, e desde que haja permissão de Deus, nosso Pai, e traga a cura. Vamos vibrar também por aquele irmão que se degradou e desrespeitou as leis divinas e leis humanas, para que ele também receba, na mesma intensidade, esse amor, essa paz, e reflita sobre os atos cometidos. Vamos vibrar pelos dirigentes dos países que compõem esse planeta tão lindo, a nossa Terra. Vamos vibrar para que esses dirigentes tenham suas ações pautadas também nessa paz, nessa honestidade e nesse respeito ao próximo, para que possamos viver num planeta, numa grande irmandade, filhos de um único Deus, de um único Pai Criador. Vamos vibrar para que cada vez mais aumente as casas de orações, seja a denominação que for, mas que realmente pratique o Evangelho do amor, que tragam os conhecimentos de Deus e de Jesus, se possível, para que haja realmente paz em todos os lugares. E uma vibração especial por essa casa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana, com todos os seus colaboradores, frequentadores e trabalhadores. Vamos vibrar para os nossos lares, locais de trabalho e todos os locais que vamos ter que frequentar, para que realmente haja harmonia e paz nesse ambiente. E agora mentalize também aquela pessoa que você veio procurar uma ajuda, que te pediu uma ajuda. Que essa vibração também seja recebida por essa pessoa, querida por você. Que também leve para ela algo de bom e de benéfico. E vamos vibrar também por aqueles que por algum motivo nos veem como seus opositores, para que haja realmente entendimento entre nós, tanto da nossa parte como da parte desse irmão, para que haja o perdão mútuo, pois só assim conseguiremos realmente ficarmos em paz, para que realmente um dia esse irmão repense, nós também repensemos sobre esse irmão, e possamos viver verdadeiramente como dois irmãos em paz. Vamos vibrar intensamente, então, por esse irmão. Por todos aqueles que habitam o nosso lar, e principalmente pelo local que moramos, para que nossa moradia seja coberta de muita luz, de muito amor, e que haja compreensão em todos aqueles que habitam o mesmo lugar, para que todos possam viver tranquilos e que possam desenvolver essa encarnação, aproveitando cada minuto dela, elevando-se espiritualmente. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a presença de todos, nossos amigos também da internet, e ficando o convite para a próxima quinta, né, onde voltaremos com muito amor, muito carinho, para um novo trabalho. Então, boa noite aos nossos amigos da internet, e aos presentes agora nós vamos dar continuidade com a aplicação dos passos. Boa noite, até a próxima quinta, que assim seja, graças a Deus.